Bem, diante do que já foi exposto em videoaulas anteriores, ressaltando a principal importância do SUS, que é o acesso universal, a equidade, a participação popular, a universalidade, né, a integralidade, a hierarquização, a humanização, o acolhimento, nós vemos que o SUS, ele é, como já foi falado em outras videoaulas, ele é um sistema de referência internacional. Vimos que o SUS ele tem como porta de entrada as unidades de saúde da família, as unidades básicas de saúde, onde 80% dos casos podem ser solucionados através da promoção, prevenção, tratamento, recuperação e reabilitação dos pacientes. Isso é bem importante de ser salientado. E outros programas são acompanhados nas unidades básicas de saúde da família, como assistência ao idoso, assistência a pessoas com problemas crônicos como hipertensão e diabetes, saúde da mulher, saúde da criança, que dentro do saúde da criança está o programa da puericultura, onde promove o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, a questão da vacinação, a percepção se a criança está, a questão da desnutrição, e isso a gente observa que com essas promoções e essas prevenções, há uma diminuição considerável do número de internações e também de comorbidades que possam afetar as pessoas que procuram as unidades básicas de saúde da família. Então, o SUS ele é referenciado como uma estratégia, uma política importante e que pode ser assim usada como exemplo em outros países. Então, dentre todos esses programas que eu já citei, seis desses programas já foram reconhecidos mundialmente e são apontados como exemplos em congressos internacionais. Primeiro, o Programa de Saúde da Família. Como foco da atenção básica, o programa brasileiro foi eleito pela Organização Mundial de Saúde um dos 10 melhores do mundo, ao lado da iniciativa norte-americana, inglesa, nórdicas e japonesas. É o nosso grande astro, afirma Marco Ackermann, professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo. Segundo o pesquisador da USP, a saúde da família se destaca pelo tamanho de sua cobertura, bem como sua eficiência no controle da mortalidade infantil e da hospitalização por doenças crônicas, hipertensão e diabetes. Ou seja, o Programa de Saúde da Família, ele conseguiu diminuir drasticamente as internações de problemas como a questão da desnutrição, de desidratações, de problemas da hipertensão arterial e diabetes. Então, o usuário do SUS que procura assistência na unidade básica de saúde da família, ele vai ter um acompanhamento, ele vai ter uma promoção, uma prevenção, vai ter um acompanhamento da sua patologia, vai ter o tratamento e vai ter também a reabilitação quando há agravos à sua saúde e também o acompanhamento periódico. Ou seja, dessa forma, nós conseguimos, através de planejamento e de agendamentos, conseguir fazer com que nós tenhamos uma maior identificação com o usuário da nossa área de abrangência e assim percebermos e aí colocarmos em prática justamente a questão do acolhimento, do ouvir, escutar e o olhar mais humanizado para aquele usuário.
Vamos lá. Nesse caso, esse é o primeiro, a saúde da família é um dos primeiros em que outros países já, assim, têm como, vamos dizer assim, reconhecimento mundial, que é uma estratégia importante e que outros países já tentam seguir esse modelo de assistência. O segundo é em relação à questão da imunização, certo? O Programa de Saúde da Família foi implementado em 1994 e o programa atende 123 milhões de pessoas em quase todos os municípios, segundo o Ministério da Saúde. Ao contrário do modelo de atendimento emergencial ao doente, a estratégia valoriza as ações de acompanhamento da saúde, ou seja, nós temos um agendamento que periodicamente estamos acompanhando todos os usuários. Fazemos os agendamentos das gestantes, fazemos os agendamentos das coletas de exames citológicos, fazemos os agendamentos das mulheres para realizar o exame citopatológico e também fazer o planejamento familiar. Fazemos o acompanhamento dos hipertensos, diabéticos, idosos, crianças. O tabagismo também faz parte desses programas, certo? Então, é uma rede ligada à unidade básica de saúde, onde uma equipe multiprofissional, que inclui um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, agentes comunitários, dentistas e nutricionistas, que é responsável por conhecer a realidade das famílias locais, identificar os problemas de saúde mais comuns e acompanhar o tratamento. Ou seja, nós que estamos na linha de frente, nas unidades básicas de saúde, nós conhecemos os usuários pelo seu nome, nós já conhecemos quais são as suas deficiências, enquanto saúde, quais suas dificuldades, quais são suas comorbidades. E aí fica mais fácil de nós termos um controle e aí tratarmos o usuário de forma equânime, quando a gente vai lembrar novamente da questão da equidade, um dos princípios do SUS, um dos princípios importantes do SUS, que é a equidade, que nós devemos tratar o paciente de forma desigual quando olhamos tratar os desiguais de forma desigual. As ações com impactos diretos e expressivos no controle da mortalidade infantil, enfatiza Ackermann que em 1990, segundo a Organização das Nações Unidas, o país registrava 60,8 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, contra 16,4 mortes cada 1.000 nascidos vivos em 2015. O número representa uma queda de 73%, ou seja, desde a instalação da Estratégia de Saúde da Família, houve uma queda abrupta da questão da mortalidade infantil. Diversos estudos também associam a saúde da família à redução das taxas às quedas das internações por condições sensíveis à atenção primária, tais como o diabetes e a hipertensão. Porque nós, como estamos atendendo periodicamente as pessoas com hipertensão e diabetes, nós estamos fazendo o acompanhamento mensal dessas pessoas, fazendo os testes de glicemia, avaliando os exames laboratoriais e as comorbidades que podem existir, consequentemente, nós estaremos diminuindo as internações. E aí podemos fazer o tratamento destes usuários nos seus próprios domicílios, não precisando necessariamente que um usuário seja encaminhado para um hospital, uma rede hospitalar.
só em casos de extrema necessidade. O programa, no entanto, não está livre de problemas, como outros serviços não está livre de problemas. Além de não atender a toda a população, o professor da USP aponta como que a reformulação da Política Nacional de Atenção Básica ameaçou a estratégia por flexibilização de adesão das cidades, o que deixou as equipes da saúde à mercê da vontade política dos municípios. Teve algum período que alguns municípios não aderiam às implantações das equipes de saúde da família, mas isso já não é uma coisa rotineira, não se torna rotineiro. Hoje, em todas as regiões do Brasil, nós temos equipes de saúde da família, onde levamos a saúde até a população. Um segundo requisito é a imunização. Desde 1973, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, garante acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Foi o que garantiu a erradicação de doenças como a varíola e a poliomielite, que é a paralisia infantil, bem como o controle de doenças como sarampo e, mais recentemente, febre amarela, aponta Eugênio Vilaça Mendes, consultor em saúde pública que já atuou na área de desenvolvimento de sistemas e serviços da saúde da Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo ele, nesse contexto, o Brasil é recorrentemente usado como exemplos em congressos internacionais. Segundo o Ministério da Saúde, o último caso de varíola notificado no Brasil foi em 1971. Já a poliomielite foi extinta no país em 1989, ano em que o último caso da doença foi registrado. O calendário inclui as vacinas infantis, que vão da BCG contra a tuberculose até o rotavírus contra a diarreia grave, além das campanhas voltadas aos adolescentes contra o HPV e aos idosos, vacinas contra a gripe. Ainda que não inclua todas as vacinas disponíveis no sistema privado, essa disparidade não representa um risco à saúde da população, garante Ackermann. Então, é um outro programa que ele é bem requisitado nos congressos internacionais como exemplos. Para combater a epidemia da AIDS, o Brasil, diferente de muitos países, preferiu atuar na prevenção e também custear todo o tratamento. Então, esse é o terceiro programa de saúde, que é o do tratamento do HIV. Desde 1996, o país garante acesso universal e gratuito aos antirretrovirais, que aumentou significativamente a sobrevida dos pacientes. Nos últimos 21 anos, a mortalidade de pessoas com HIV/AIDS no país caiu 46%. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa caiu de 9,7 óbitos por 100 mil habitantes em 1995 para 5,2 óbitos por 100 mil habitantes em 2016. O país conseguiu combinar a abordagem preventiva e curativa para controlar epidemias que seguia um padrão de crescimento similar ao da África, afirma Gastão Wagner de Souza Campos, presidente Abrasco da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que aponta que cerca de 90% dos brasileiros que convivem com a infecção se tratam gratuitamente pelo SUS. E o Brasil se destaca não só pelo tratamento, mas também pela agilidade no diagnóstico. Em 2014, o paciente iniciava o tratamento com, em média, 101 dias após o diagnóstico. Hoje são, no máximo, 41 dias, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. O problema, como aponta Ackermann, está na distribuição desses remédios nas zonas rurais ou nas zonas mais afastadas dos grandes centros, mas, de uma maneira geral, a distribuição é razoável.
Um quarto programa é sobre a questão do transplante. O Brasil é o país com maior sistema público de transplantes do mundo. Segundo o consultor em saúde pública Eugênio Vilaça, de acordo com ele, cerca de 90% das cirurgias são feitas com recursos públicos. Em 2017, o SUS realizou 26.329 transplantes a um custo de 1 bilhão, como aponta o Ministério da Saúde, e o índice de 5,5% maior do que no ano anterior, quando foram registrados 24.959 transplantes. O SUS oferece assistência integral ao paciente transplantado, desde os exames preparatórios até os medicamentos pós-transplantes, que acompanham o paciente por toda a vida. Ou seja, o paciente transplantado, ele tem o paciente que precisa de um transplante, ele é acolhido pelo SUS, consegue-se o transplante, e depois que o paciente transplantado precisa dos medicamentos, esses medicamentos são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Acrescenta o consultor que também ressalta o fator que o Brasil adota a lista de espera única, ordenada por critérios de urgência, não havendo diferença entre ricos e pobres, negros ou brancos. E aí está a questão justamente da questão da universalidade e também do acesso igualitário à saúde, onde não há distinção de raça, cor, sexo, idade ou etnia. A lista de espera em 2017 era composta por 32 mil adultos e 1.039 crianças. O rim é o órgão mais disputado, seguido da córnea, do fígado e do coração. Nos 30.764 pacientes que ingressaram na lista de espera do ano passado, 1.085 morreram antes de receberem um novo órgão. Um outro programa também que faz parte do Sistema Único de Saúde é o tratamento da hepatite C. Ainda que caro, o Brasil oferece atualmente um dos melhores tratamentos do mundo para os 6 genótipos da hepatite C. E desde julho de 2017, os medicamentos Sofosbuvir, Daclatasvir ou Cimeprevir, com eficiência de cura de cerca de 90%, estão disponíveis no SUS. O uso dos medicamentos por cerca de 3 meses pode custar até 184 mil por paciente. Com a meta eliminar a doença até 2030, o Ministério da Saúde ampliou em março deste ano o tratamento gratuito a todos os pacientes, independente do dano no fígado. Até então, o atendimento era destinado prioritariamente àquelas pessoas com nível de comprometimento no fígado, em uma escala que varia de F0 até a F4. O Brasil é um dos únicos países a garantir à população o acesso a medicamentos de alto custo como esse. Ressalta Mendes, que destaca que, com os valores desses remédios, até o rico vira pobre. Uma política de equidade e de grande êxito, já que estudos mostram que a maior causa da falência das famílias americanas, por exemplo, é a doença. A distribuição dos medicamentos pelo SUS, incluindo os mais baratos, foi o segundo serviço mais bem avaliado pelos brasileiros em consulta do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a qualidade de saúde pública em 2013. Na ocasião, 69,6% dos entrevistados classificaram a entrega do remédio como boa ou muito boa. E, por fim, temos o sexto, que o Brasil desenvolveu o melhor programa de tratamento de tabagismo do mundo. Salienta o consultor Eugênio Vilaça Mendes, que diz que os novos avanços no tema são bem mais expressivos do que em países ricos. Redução atribuída por Mendes a uma política de controle concentrada em 3 principais pontos:
a proibição das propagandas de tabaco, as restrições de uso em certos ambientes e ao tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar. Em 2016, segundo o Ministério da Saúde, 10,1% dos brasileiros acima de 18 anos ainda mantinham o hábito de fumar. O índice era maior entre homens do que entre mulheres. A frequência de fumantes era menor entre os adultos com 65 anos ou mais. Já as faixas etárias de 18 a 24 anos e 35 a 44 anos apresentaram um pequeno aumento em relação ao ano anterior, quando foram registrados 7,4% e 10%, respectivamente. Os números representam uma queda de 36% no percentual de fumantes no período de 2016 a 2017, redução que foi destacada, inclusive, em estudo financiado pela Bill e Melinda Gates Foundation e pela Bloomberg Philanthropies, que apontou o Brasil como uma história de sucesso digno de nota. O controle do tabagismo. Agora vamos entender quais são os níveis de atenção à saúde no Brasil. Na próxima videoaula, nós vamos entender quais são os níveis de atenção à saúde no Brasil.